é o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Como é bom, estando aqui, contemplarmos os senhores e as senhoras, os irmãos e as irmãs, as ovelhas preciosas de Cristo Jesus. Como é bom tê-los aqui nesta noite. Apocalipse, primeiro capítulo, vamos ler? O Apocalipse fala hoje, essa é a série anexada a Josué. Este domingo, Apocalipse, próximo domingo, Apocalipse, e será assim: 2 domingos Josué, 2 domingos Apocalipse, 2 domingos Josué, 2 domingos Apocalipse. Claro que na caminhada o bom senso pastoral nos convocará para interromper as duas e trazer uma mensagem isolada que seja de acordo com a necessidade real da igreja. Beleza? Apocalipse, o primeiro capítulo. Vamos fazer uma leitura como ato de adoração. Nós chamamos de leitura doxológica. Uma leitura como ato de adoração. O Apocalipse fala hoje, é o título da série. E o subtema de hoje: João viu, ouviu, sentiu e anuiu. Esse é o subtema desta noite. João viu, João ouviu, João sentiu e João anuiu. Propositadamente elaboramos assim, dentro dessa criatividade homilética, sem banalizarmos a palavra do Senhor, pois é isso mesmo que nos é apresentado aqui no primeiro capítulo do apóstolo João. Dentre tantas outras verdades, a verdade que ele viu, ele ouviu, ele sentiu e ele anuiu. Ele aceitou sem fazer objeção, anuiu. Aceitar sem fazer objeção é um dos tantos significados que a palavra anuir ou anuiu tem. Dá para gravar? João viu, ouviu, sentiu. De novo, João ficou bonito, agora vai ficar top. João que maravilha. Agora a leitura como ato de adoração, Apocalipse, o primeiro capítulo. Eu lerei na projeção, pois é a Almeida atualizada, e eu estou aqui com a NAA, a nova Almeida atualizada. É o mesmo sentido, mas numa leitura pública é bom que seja numa tradução só. Vamos lá então? O prefácio: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E o narrador continua: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Notem, grife. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora a saudação. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Vamos lá, igreja. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. E aqui 3 verdades: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos,
e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E Ele fez mais, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Doxologia, ato de adoração, toda a igreja. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o narrador continua: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego, diz o Senhor Deus. Toda a igreja, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me numa colônia penal, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, um dia semelhante a este, o domingo, viu? Mais uma vez agora, gente, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, vamos lá? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, toda a igreja, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. E o narrador continua: os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, gente, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia. Mais uma vez, gente, detalhe: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, toda a igreja, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são quem, gente? As 7 igrejas. Amém, amém e amém. Nós tentamos iniciar essa série, e no dia que ousamos iniciá-la, uma intercorrência, lembram?
sofremos um curto-circuito nas nossas instalações. E aí, você já sabe o que aconteceu. Logo, como não ficou gravado, permitam-me trazer o primeiro sermão da série Apocalipse Fala Hoje. Mas aí o bom senso pastoral e a criatividade homilética diz que para empolgar a igreja eu precisaria usar da criatividade homilética e uma nova roupagem. Daí João viu, ouviu, sentiu e anuiu. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas têm medo do Apocalipse. E uma das razões é porque acham que o Apocalipse é um livro carregado de códigos indecifráveis. Não. O Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, não é um código indecifrável. Essa revelação de Jesus Cristo não foi dada para ficar na gaveta. Em Apocalipse 22, versículo 10, nos é dito que o próprio Deus disse: não cele esse livro, porque esse livro é para ser lido, é para ser pregado. Esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Tem a ver com as coisas que são, as que estão sendo e aquelas que ainda vão acontecer. Então, por favor, aproximemo-nos, pois, desse livro maravilhoso. Porque esse livro é a revelação de ninguém menos do que Jesus Cristo. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Uma outra razão do porquê as pessoas temem o Apocalipse é porque acham que o Apocalipse fala apenas de catástrofes. Não. Lê do engano. O Apocalipse não tem como mensagem principal catástrofes. O tema principal do Apocalipse é a vitória de Cristo e sua igreja contra o dragão e os seus subservientes e os seus agentes. O Apocalipse não é um amontoado de especulações humanas. O Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse nos fala também do capítulo final da nossa história. E esse capítulo final nos apresenta não a nossa derrota, mas a nossa vitória plena, total. Então não tenha medo do Apocalipse. Pois, recapitulando o que há pouco dissemos, o seu tema principal é a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e da sua igreja. É a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. É a vitória contra o dragão, e aí fazendo referência ao diabo. É a vitória contra a meretriz, a falsa religião, a falsa igreja. É a vitória contra a besta que é mestre do mal, o estado anti-Deus. É a vitória contra a besta que é mestre da terra, os falsos profetas. É a vitória sobre todos os seus seguidores. É a vitória do Cordeiro e da sua noiva, da sua igreja. Então leia o Apocalipse. Deguste Apocalipse. Seja consolado pelo Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O autor secundário do Apocalipse, João, o apóstolo. Pois o autor primário,
absoluto. Quem é? Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o autor secundário é João, está aqui. Logo no prefácio, do primeiro versículo ao versículo 3, nós temos a introdução do livro, nós temos o prefácio, apresentando a nós os autores, o primário e o secundário, João, o apóstolo. E o texto nos diz que ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo quando ele estava num momento um tanto quanto complicado na sua vida. Apocalipse 1:9 diz que ele estava numa colônia penal, enviado para lá por ninguém menos do que o imperador romano, cruel, sanguinário, Domiciano. E ele diz que estava lá porque ele não negou a sua fé em nenhum momento. Ele diz que ele estava lá porque ele não negociou a sua fé. E estando lá, o narrador diz que no dia do Senhor, um dia semelhante a este, o dia da ressurreição de Cristo, ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Sim, o mesmo João que escreveu o 4º evangelho, que com muita frequência apresentamos como o evangelho segundo o apóstolo João, e que escreveu o evangelho segundo o apóstolo João com o seguinte objetivo: levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. João capítulo 20, versículo 31. Sim, o mesmo João que escreveu as cartas joaninas, a primeira, a segunda e a terceira. E o objetivo? Dizer para aqueles que agora criam em Cristo como deveriam viver. Sim, foi esse João que registrou a revelação de Jesus Cristo. Foi esse João que registrou o Apocalipse de Jesus Cristo. E o objetivo? Consolar a igreja. O objetivo, abastecer a igreja de ânimo. O objetivo, dizer para a igreja: gente, está complicado, viu? Mas calma. Calma, porque a vitória do nosso Senhor e da sua igreja já está garantida. Calma que o capítulo final da história chegará. E esse capítulo final não é a vitória do dragão, não é a vitória da meretriz, não é a vitória da besta, não é a vitória do falso profeta, não é a vitória da carne, não é a vitória do mundo, não é a vitória do diabo, é a vitória do Cordeiro de Deus e a sua igreja. Pois bem, Apocalipse, ele é composto por 22 capítulos, com 2 blocos, do 1 ao 11 e do 12 ao 22. E para além disso, para você ter um entendimento gostoso, agradável, edificante do Apocalipse, você precisa encará-lo como 7 sessões. Pois você encontra 7 sessões no Apocalipse. É como se fossem 7 quadros. A primeira sessão do Apocalipse, do 1 ao 3, nós temos Cristo no meio dos 7 candeeiros. Candeeiros faz referência à igreja. A segunda sessão, do 4 ao 7, os 7 selos. A terceira sessão, do 8 ao 11, as 7 trombetas. A quarta sessão, do 12 ao 14, a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta. A quinta sessão, 15 e 16, as 7 taças da ira. A sexta, a quinta, eu acho que eu pulei aí. A sexta, 17 a 19, a derrota dos agentes do dragão. Como já citamos, a meretriz, a Babilônia, a falsa religião, a falsa igreja. A besta,
o estado que emerge do mal, o estado anti-Deus, que não suporta ouvir falar de Deus, que não suporta ouvir a palavra de Deus, a derrota da besta que emerge da terra, o falso profeta, e a derrota dos seus seguidores. E a 7ª sessão, Apocalipse 20 a 22, a consumação de todas as coisas. Assim, você entende melhor o Apocalipse. E fica essa dica para você, o livro de William Hendricks, pois ele trabalha nessa perspectiva Apocalipse. É um livro que você tem, é um livro carregado de paralelos, mas também de progressividade. Chamado de paralelismo progressista, o progressivo. São 7 sessões, como já citamos. 7 quadros. Todos eles começam com a primeira vinda de Cristo e terminam com a segunda vinda de Cristo. Mas de uma sessão para outra, existem detalhes que o anterior não narra. Da primeira sessão, 1 ao 3, você tem lá alguns detalhes. Na segunda sessão, do 4 ao 7, você tem detalhes que o anterior não tem. Do 8 ao 11, você tem detalhes também que o segundo não tem, a segunda sessão não tem. Do 12 ao 14, você tem detalhes que também o anterior não tem. O 15 e 16, você tem outros detalhes que o anterior também não tem. 17, 19, você tem detalhes que o anterior não tem. Aí você vai para o 20 a 22, você tem a plenitude, a consumação. Sete sessões, 7 quadros, paralelos, mas ao mesmo tempo usufruindo de uma progressividade. E como já citamos, o primeiro quadro, de 1 ao 3, fala de Cristo no meio da sua igreja. Cristo no meio dos 7 candeeiros. E nós sabemos que os candeeiros apontam para a igreja. E no primeiro capítulo dessa primeira sessão, desse primeiro quadro, que começa com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda, no primeiro capítulo nós encontramos o subtema proposto e citado há pouco. João viu, João ouviu, João sentiu e João anuiu. Vocês não imaginam o quanto foi consolador para aquele velho apóstolo. Estando naquela colônia penal, arrancado do conforto eclesiástico, eclesial, e de repente o Senhor concede a ele essa consolação. Deus fez com que ele visse. Deus fez com que ele, mais uma vez, ouvisse. Deus fez com que ele sentisse. E Deus fez com que ele anuísse. Aceitasse a objeção. E observe como se dá o primeiro capítulo. Como é que o primeiro capítulo nos mostra esse subtema. Como já dissemos, do 1 ao 3, nós temos o prefácio apresentando o autor primário do livro e o autor secundário. O autor primário, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O autor secundário, João, o apóstolo. Em seguida, do 4 até o versículo 8, nós temos a famosa saudação e uma breve doxologia. Saudação e adoração, do versículo 4 ao versículo 8. Nós temos uma saudação trinitária. Ele diz graça e paz da parte de Deus o Pai, parafraseando, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E dentro dessa saudação queremos destacar aqui o que nos é dito sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Observem aqui, Bíblia aberta, por favor, leia comigo.
João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui é o Pai, o Deus Pai. Agora o Espírito, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. 7 é sinônimo de plenitude. Da parte total da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Mas aí João continua. E da parte de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí aqui nos é apresentado uma adoração. João, ele está escrevendo e adorando ao mesmo tempo. E ao adorar, ao praticar essa doxologia, quando ele cita Jesus, ele aprofunda e ele relembra para nós 3 verdades sobre Jesus. Primeiro, o texto diz aqui que ele é o que, gente? A fiel testemunha. O que é que João está dizendo? É que quando Cristo aqui esteve, ele foi fiel até o fim. Em nenhum momento ele recuou, em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele negociou. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 2, conclama a igreja a viver a verdadeira humildade. Aí ele ousa apresentar Jesus como modelo. E quando ele ousa apresentar Jesus como modelo de humildade, ele faz ele apresenta uma cristologia. Ele apresenta a pessoa e a obra de Cristo. Tende em vós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois subsistindo em forma de Deus, sendo ele Deus, parafraseando o apóstolo, ele não usou do direito de Deus. Antes que ele se esvaziou, assumindo a forma de que, gente? Abra sua Bíblia, Filipenses 2,5. Abra sua Bíblia. Filipenses, carta de Deus, capítulo 2, versículo 5. Nós falamos na manhã aqui que esta igreja ela é logocêntrica, logos, palavra. Ela tem como centro Jesus e sua palavra. Jesus é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra inspirada, escrita, registrada, inerrante, autoritativa. Logo aqui é Bíblia do início ao fim. Até porque é somente a palavra de Deus que salva e é somente a palavra de Deus que santifica. Vamos lá então? Todos juntos? Toda a igreja. Tende em vós. Agora observe, pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não usou o direito de Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele não usou o direito de Deus quando esteve aqui. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou. Se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens, com exceção do pecado. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Você não sabe o que é humilhação ao extremo, meu irmão. Eu não estou dizendo que você nunca foi humilhado, agora você nunca experimentou esse tipo de humilhação. E você jamais experimentará esse nível de humilhação, pois quem se humilhou aí foi ninguém menos do que aquele que é co-criador com o Pai. Aquele que estava no princípio dizendo, haja luz e houve luz. Se humilhou, tornando-se obediente. Obediente, fiel testemunha até a morte, morte de cruz. Entendeu? Como João o apresenta, fiel testemunha, foi obediente até a morte, caiu. Íris,
e morte de cruz, Mauro. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Dono dos meus dias. É Ele, é Ele, é somente Ele. É Ele que me faz sair de casa e estar aqui. É Ele que me faz continuar apesar dos muitos pesares. É Ele, para sempre Ele. Jesus Cristo, a fiel testemunha. Mas aí João, ele continua dizendo, ele está adiantando o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu e o que ele anuiu. Porque nós vamos aprofundar isso logo no próximo parágrafo. Além de fiel testemunha, ele o chama de o primogênito dos mortos. Você já parou para pensar sobre isso? Aquele que morreu, ressuscitou e jamais voltará a morrer. O primogênito dos mortos. Você sabe o que significa isso? A garantia da ressurreição daqueles que estão nele. Pois Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, diz: assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas aí João continua nessa doxologia, nesse ato de adoração, e ele descreve mais uma verdade sobre Jesus Cristo. Ele é o que mais, gente? O soberano. De quem? De onde? Ele é o soberano, Cleo, querida, dos reis da terra. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ah, como eu gosto de citar isso para a minha alma. Ah, como eu gosto de citar isso quando eu estou nas minhas andanças por aí. E eu percebo pessoas empinando o nariz. E eu percebo os homens porque tem alguma coisa, ou também não tem, empinam o nariz. Aí eu começo a citar, ele não sabe não, Senhor. Ele não sabe, mas um dia ele vai saber quem é o soberano dos reis da terra. Gente, literalmente eu faço isso. Eu falo para minha própria alma, queridos, e quando eu começo a dizer isso para minha alma, meu irmão, eu começo a olhar cara a cara, olho no olho, como porta-voz dele, porque só existe um soberano dos reis da terra, Jesus Cristo. E esse dia vai chegar, você vai ver, eu verei também, todos se dobrando diante dele. Todos vão se dobrar. Lá em Filipenses, depois do estado de humilhação, Paulo vai falar do estado de exaltação dele. Volta aí para Filipenses. Guilherme querido, Tiago muito amado e Milka, ou melhor, Jean. O nosso ministério de divulgação da primeira igreja presbiteriana tem feito um belíssimo trabalho. Estando em casa hoje, eu já recebo uma mensagem do Tiago dizendo: pastor, aí a nova capa do Help. O Help é a nossa agenda digital de oração da primeira igreja presbiteriana. Então você entra no grupo do WhatsApp, você faz o seu pedido e a gente ora. Agora com a capa nova, viu? É mérito do Ministério de Divulgação, na pessoa também do querido Tiago. Tá lá, já viu a capinha nova lá? Acusa, né? Depois o 9 agora, Tiago, aí é o estado de humilhação de Cristo. Agora vem o estado de exaltação. Vamos ler, todos juntos. Pelo que também Deus Ele deu o nome que está acima de todo. Vamos lá então. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o soberano, Léo, dos reis da terra. Veja, numa saudação, o que é que nós encontramos?
Só que João, nessa mesma saudação, ele vai além. Nessa saudação ele falou do aspecto vertical, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte do 7 Espíritos, fazendo menção à plenitude do Espírito, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Só que ele agora mostra que tudo isso tem um efeito horizontal. Tudo isso tem um efeito horizontal. O efeito horizontal está aqui. Vamos lá. Apocalipse 1. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ele fez o que, gente? Ele fez o que por nós? João disse, ele nos ama. Preste bem atenção. Ele nos ama. Você está vivendo uma crise, uma orfandade, não importa qual seja a dimensão da sua orfandade, seja ela paternal, maternal, fraternal, seja o que for, preste bem atenção. Se você está passando uma crise de orfandade, preste bem atenção. Essa frase aqui, ela expurga toda a crise de orfandade. Aquele que é a fiel testemunha, aquele que é o primogênito dos mortos, aquele que é o soberano do reis da terra, ele me ama. Então, se você me amar, amém. Se você não me amar, é você e ele, porque ele já me ama. Se eu te amar, amém. Se eu não te amar, vou prestar conta a ele. Mas sabe de uma coisa? Não entre em crise, porque ele te ama. E quem é que te ama? A fiel testemunha, Erasmo. Quem é que te ama, Erasmo? Gil. Olha, Gil, quem é que te ama? O primogênito dos mortos, aquele que a morte não pôde detê-lo no sepulcro, no terceiro dia ele ressuscitou. Quem é que te ama, Luiz? Ô Ju, Juliana, aparece aí para mim, Ju. Isso, Ju, ele te ama, ele te ama. A fiel testemunha Gi. O primogênito dos mortos, a morte não deteve. Aquele que é o soberano dos reis da terra. Salmo 2 diz que ele tem na sua mão cetro de ferro. Ele te ama. Ei, aqui é acolá, chama o teu irmão e diz assim, deixa eu contar aqui um segredinho para você. Ou deixa eu relembrar algo para você. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, ele te... E sabe o que é maravilhoso, Bia? É que você não pode fazer mais nada para que ele te ame mais. E você não pode fazer nada para que ele te ame menos, porque ele já te ama com amor eterno. Louvado seja a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ah, como é bom, Guilherme, Edneia. Mas ainda na saudação, e aí depois dessa parte eu vou para especificamente, João viu, ouviu, sentiu e anuiu, e eu serei rápido nessa parte. Mas ainda na saudação, uma verdade consoladora João diz, é que a fiel testemunha, Taleta, Luísa, Neuma, Diva, Sandra, Nininha. Bem, eu vou chamar de Nininha, viu, querido? Carinhosamente o Natil chama. A mãe de André. A fiel testemunha. O primogênito dos mortos. O soberano das terras. Olha o que João diz agora. Olha o que João diz agora. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Nós estamos aqui adorando, porque Ele pegou a mitra de sacerdote e colocou sobre cada um aqui.
Você entende isso? Você sabe o que significa pegar a mitra de sacerdote e colocar sobre você? Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E Ele nos fez sacerdotes do seu Deus e Pai. E é por isso que estamos aqui, Raquel. Por isso que Pedro disse: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você parou para pensar nisso? Mas pastor, o que era que você ia chamar a atenção aqui? Continua lendo comigo. E nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. O versículo 7. O versículo 7. Quero que você leia comigo. E depois daí vamos pular. Vamos para outro parágrafo. Aí vamos propriamente para o subtema. João viu, ouviu, sentiu e anuiu. O que é que diz o texto agora? Vamos lá, Jonathan. Toda a igreja. Preste bem atenção. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ele ressuscitou. Aquele que se assentou no trono de Davi, promessa cumprida. 2 Samuel 7, Deus prometeu que um descendente de Davi se assentaria no trono, desse trono jamais sairia. Ele se assentou no trono quando ele ressuscitou. Preste bem atenção. Ele voltará. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Até mesmo aqueles que os traspassaram terão que contemplá-lo, ele voltando, cortejado por milhões e milhões de anjos poderosos, e a sua igreja. E aqui, por favor, é uma conjectura. Eu não sei que tipo de canto os anjos cantarão, mas eu quero imaginar aqui a igreja cantando diante dele. Ao que está sentado, vamos lá, gente, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Entende aí, Enio? Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Você já disse isso para ele? Você diz isso para ele todo dia? Aqui a Léo me encontra no jardim da casa pastoral dizendo: a minha alma anseia por ti, ó poderoso Deus. Dito isso, como é que João foi consolado? Porque aquele adiantou o que ele viu, ouviu, sentiu e anuiu. Versículo 9, aqui seremos mais breve. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. E aqui vai ser de trás para frente, vai ser uma sincronia. Vai ser ele ouviu, ele viu, ele sentiu, ele anuiu. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora vem aí, gente, o miolo, ele viu, ele ouviu, ele sentiu, ele anuiu. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E agora, eu ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta. Que consolação aquele velho apóstolo estava sentindo naquele momento, a Priscila. Numa colônia penal, ele ouviu uma voz forte como voz de trombeta. Aquele que não estava conseguindo congregar porque estava lá, uma ilha separada pelo
o mar. Ele ouviu uma voz por detrás, uma grande voz como de trombeta. E a voz disse o que para ele? Versículo 11. O que a voz diz para ele? Dizendo: o que vês, escreve em livro. Entende por que ele fez a saudação à igreja agora? E manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele ouviu uma voz como uma voz de trombeta. E a ordem foi: o que vês, escreve. Destinatário: as 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia de hoje. Aí ele continua. Ele viu, ele ouviu. Não foi? Uma voz como uma voz de trombeta. Gente, imagina, ele lá na ilha, numa colina penal, ele ouviu. Agora continua o texto. Porque agora ele saiu do ouvir, ele vai ver. Voltei-me para ver quem falava comigo. Lembro-me agora aqui de Moisés contemplando uma sarça, pegando fogo, ela nos consumia. Voltei-me para ver quem falava comigo. A Bíblia diz que Moisés se aproximou para ver aquilo. E voltado, palavra-chave: vi 7 candeeiros de ouro. Aponta para a igreja, mas aí continua. Porque mais do que a igreja apresentada e simbolizada pelos 7 candeeiros, diz o quê? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O narrador continua. Ele acabou de ouvir, ele agora está vendo quem havia falado com ele. Pode passar o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, agora para aí. Quando o vi, João ouviu uma voz como voz forte de trombeta. De repente ele procura saber quem era, ele agora vê. Ele agora vê não mais o Cristo ensanguentado. Ele agora vê não mais o Cristo com os pés empoeirados, em virtude da ausência de pavimentação em Israel, naqueles tempos. Ele agora vê não mais o Cristo com as suas vestes rasgadas. Ele agora não vê mais o Cristo com a coroa de espinho. Ele agora contempla um semelhante ao Filho do Homem no meio da igreja. Aí você vai para Daniel, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Por favor, leia esse texto comigo aí rapidinho. Daniel, o capítulo 7, os versículos 13 e 14. E vejam que maravilha. Daniel, capítulo 7, os versículos 13 e 14. E vi um semelhante a filho do homem. A Bíblia interpreta, a própria Bíblia, presbítero Paulo Bacheg Fabiana. E quem é esse filho do homem? Antes mesmo dele se encarnar, Daniel descreve ele. Toda a igreja, eu estava olhando nas minhas visões, de noite. E eis que vinha com as nuvens do céu, vamos lá, toda a igreja. Como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Observe agora, gente. O 14. Toda a igreja foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno,
que não passará, e o seu reino jamais será destruído. João ouve, agora João vê, e quem ele vê? O Filho do Homem que nos é apresentado em Daniel 7, 13 e 14, aquele que reina. Ele vê o Messias rei. Ele não está mais ensanguentado, ele não está mais esbofeteado. É esse que João vê. E João diz que ele tem vestes talares, cinto de ouro, ou seja, ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele é a nossa porta de entrada na presença de Deus. Mas ele é mais do que isso, as suas vestes talares, já falamos aqui, aponta para o seu reinado. Ele é um monarca perfeito. Ei, preste bem atenção, se você tem dificuldade com monarquia, pois saiba que um dia vamos viver uma perfeita monarquia. Esse rei voltará. E aí ele é apresentado com vestes talares e cinto de ouro, sacerdócio e reinado. Ei, é esse que João vê, estando na ilha de Patmos. Que consolação! Mas ele percebe também que ele tinha cabeças e cabelos alvo como neve. Divindade, eternidade, santidade, dignidade, honra. É esse que João vê. Ou seja, ele vê o Deus encarnado no meio da igreja. Mas João vê mais. João percebe que ele tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, eu já falei aqui, ele é onisciente, ele tudo sabe, ele tudo sabe, ele tudo vê. Salmo 139, não ouse até mesmo as palavras que você ainda não as pronunciou, ele já tem conhecimento de todas. Ele prescruta tudo. Ele está onde você não pode estar. E por isso também ele sabe de tudo. Fique tranquilo. Ele sabe das tramas, dos estratagemas. Ele sabe de tudo. Ei, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja. Ele é o nosso guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Mas vai além. Ele diz que é visto, ele vê ele com os pés como pés de bronze. Força, estabilidade. Ele não sofre de... E aqui com todo respeito, por favor, eu não vou nem citar isso, em respeito até ao meu próprio irmão. Então eu vou mudar a palavra. Ele não sofre, apenas essa palavra, de pânico. Ele não sofre de pânico. Ele não tem que fazer reunião de emergência, porque algo saiu errado. Não, não. É por isso que Romanos 8, 28, Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os irmãos de José, que por inveja tentaram matar, não conseguiram, venderam. Até os irmãos de José, apesar da maldade, apesar do mau caratismo, Deus transformou aquele mal em bem. Louvado seja o Senhor. Pés de bronze, força, estabilidade. Mas vai além. Ele percebe que a voz dele é como a voz de muitas águas. Querida Fátima, lembra a voz de trombeta? Ou seja, a sua palavra é irresistível, o seu julgamento é perfeito. Ele não precisa pesquisar, ele não precisa de outras testemunhas. Mas vai além. Diz o texto sagrado que da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Juízo. Lembra dos 7 taças? Vamos chegar lá. Juízo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Apocalipse 6, a última parte do capítulo diz assim, que os homens, os reis, os poderosos vão dizer assim: montes, montes, caiam sobre nós, caiam sobre nós, caiam sobre nós. E o narrador narra e a morte vai fugir deles. A razão? Os próprios homens vão perceber, é porque chegou o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Porque chegou o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Mas aí,
Caminhando para o encerramento, porque temos ceia do Senhor. Ele é visto com o rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Sabe o que significa isso? Ele é visto com todo o seu resplendor. João não tinha palavras para descrever a glória dele, então teve que comparar com o sol na sua força do meio-dia. Glória. João viu, João ouviu, João ouviu, João viu, mas João sentiu. Logo em seguida vem o quê? Apocalipse 1. Depois que ele viu, ele sentiu. Ele sentiu. E aqui tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Didaticamente. Apocalipse, 1º capítulo. Fique tranquilo que os próximos sermões serão bem mais resumidos. Mas este necessariamente, eu precisaria ser um pouco mais extenso. Tá bom? Garanto que no próximo domingo vai ser bem mais tempo. Mas esse é necessário. Apocalipse 1. Observe aí comigo. Depois que João viu Jesus na sua glória, sua majestade, estado de exaltação, qual foi a reação de João? Versículo 17. Novamente ele volta agora passa a sentir. E depois que ele sente, ele passa a ouvir novamente. E ele vai anuir. Ao vê-lo, caía aos seus pés como? Morto. Você sabe o que é isso, irmãos? Aí nós encontramos uma boa parte da igreja hoje banalizando Deus. Sabe? Banalizando o sagrado. João contempla Cristo na sua glória plena. João cai como morto, meu irmão. João sentiu o peso da glória de Jesus Cristo. João sentiu. Mas não sentiu só o peso da glória, não. Porque a glória de Cristo para os seus é dádiva. A glória de Cristo para os seus é plenitude, é vida. Por isso ele sentiu também a mão direita de Cristo sobre os seus ombros. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não tenha medo. Aí ele volta agora a ouvir. Ele sente, cai como morto. Ele sente a mão daquele que tem todo o poder. Não, e ele ouve agora de novo. Não temas, João. Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Não temas, João. Tudo que você viu agora em mim é para o teu bem. Levante-se. Levante-se, João. Não temas. Tudo que eu sou é para o teu bem. Tudo que eu sou, é o tema da consciência, né? É para o teu bem. Não temas, João. Eu estive morto e eu morri para te salvar, mas eu voltei a viver. E mais, João, eu tenho a chave da morte do inferno. A chave da morte do inferno não está com o diabo. Por favor, não caia nessa. Até no inferno quem manda é Deus. Até no inferno, essa conversa de o diabo mandando no inferno, espetando o povo, quem vai ser espetado lá também é ele. Até no inferno quem vai reinar é Deus com a sua ira. Ao nosso Deus toda a glória. João ouviu, João viu, João sentiu o peso da glória, mas também a consolação da glória. João, não temas. Está difícil? Não tema não, meu irmão. Porque o mesmo Filho do homem que João viu com toda a sua glória, nós falamos aqui que você pode ver pela fé. E um dia você verá, sem precisar da fé. Você o verá, você o contemplará sem precisar da fé. Mas aí eu encerro, porque eu falei que João anuiu. Versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escreva
João. Aí eu pergunto a você, onde é que está o anuil aqui? João viu. João ouviu. João sentiu. E João anuiu. Onde é que está o anuiu aqui? Os 22 capítulos do Apocalipse. Ele anuiu, escreva e ele escreveu. Ele manda e cabe você a obedecer. E quando você o obedece, você tem o melhor aliado na tua vida. Como pregamos aqui há 8 dias em Josué. Josué circuncidou o povo, obedeceu a Deus. Celebrou a Páscoa, obedeceu a Deus. Em seguida, ele está ao pé de Jericó. E quem é que se apresenta e diz: Josué, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Pois quem obedece a Deus, traz Deus para perto. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Prossigamos caminhando, não tenhamos medo, não vamos nos afrouxar, não vamos recuar, porque aquele que João viu, aquele que João ouviu, aquele que João sentiu, aquele que João anuiu, ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou repetir. Isso é coisa para presbiteriano falar, mas muito mais para cristão. Porque antes de ser presbiteriano, nós somos cristãos. Aquele que João viu, ouviu, sentiu e anuiu, ele está aqui. Ele está no meio da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre.